Aleluia. Dá um glória a Deus aí. O título dessa palavra é o Deus que sempre age. Viu, meu filho? Mudou o título de manhã para cá. De manhã era só Deus que age. O Deus que sempre age. Eu quero ler com você Filipenses 2. Do versículo 12 em diante. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Vamos ler esse texto todos nós juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Aleluia. Meu filho, por enquanto, deixa aí na tela. Irmãos, possivelmente Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Ela é uma das cartas que a gente chama cartas da alegria. E ele escreve à igreja de Filipe. E ele vai dizer algo muito interessante. Ele disse: desenvolva a salvação de vocês. E ele diz que ela deve ter duas características: com temor e com tremor. Desenvolva a salvação de vocês. E eu costumo dizer que a alegria para um homem de Deus, alegria para um homem de Deus é saber de como a fé é desenvolvida. Uma fé que eu desenvolvi baseada em temor e tremor. O temor é a consciência clara da existência de Deus e do seu poder. E às vezes uma pessoa ímpia, ela tem temor de Deus, não fala besteira. Isso não se pode dizer da totalidade de nós. Nossa. Mas é claro que a maioria de nós temos temor. O temor é a consciência, a existência que Deus está no controle, que Ele é vivo, que Ele é real. E você tem também outra palavra que é tremor. E aqui não é medo. Mas irmãos, se você algum dia tiver uma visão, e quase todas as pessoas, desde a Bíblia, quando a presença de um ser angelical chega, um anjo, você treme por causa do poder. Uma das características de muita unção em um lugar, que é poder, é que se caia, treme, chore. Isso é desse tremor, irmãos, pela consciência do eterno, do poder, da grandiosidade de Deus. Então ele desenvolve a salvação baseado nisso, baseado no temor que nós temos a Deus e no tremor, então nessa consciência de quem Ele é. Aliás, irmão, deixa eu dizer qual é a cosmovisão minha e de todo homem de Deus sério e sua também. A maioria de uma sociedade sem Deus, eles acham que a história é feita assim, cíclico, ok? Ela vai tendo ciclo e vai caminhando para um destino, numa horizontal. Repete uma história, daqui a pouco repete. Todo cristão sabe, obviamente, que a história, ela é cíclica, ou parece cíclica, mas ela está caminhando para um propósito, para um fim, que é Deus. Aleluia. A história não é uma repetição de eventos. Vem uma guerra, vem outra guerra. Vem a maldade, vem outra maldade. Até parece. Não, irmãos. A história caminha para numa vertical, para um propósito. E nós vamos ver isso. Amém? Milhares e milhares de anos, Deus disse que viria o Salvador. E nós estamos aguardando a segunda volta de Jesus, a segunda vinda dele. E ele virá. Aleluia. Ele virá.
mais cedo do que você imagina, no nome de Jesus. Viver uma vida sem a consciência dele, da existência dele, sem a consciência de que ele vai voltar, é você não desenvolver a sua salvação. Como eu estava dizendo, uma das alegrias de um pastor é quando você chega num lugar, principalmente lugares que eu não vou, que a gente não vê sempre. É quando eu chego na Inglaterra e lá está irmãos desde o começo. É quando eu chego em Moçambique, dos garotos que agora estão casando, estão virando homens, se formando, uns médicos, outros engenheiros. Você vai desenvolvendo, você sabe que alguém ali desenvolveu a fé. Quando você olha para a igreja de Imperatriz e às vezes pessoas mudaram de locais, mas você vai saber da história, e aqui eu posso olhar para vários, irmã Brauliene, Pilto e tantos outros, que no desenvolvimento da fé, da salvação, abençoaram e continuam abençoando muita gente. Aleluia, diga comigo: Senhor, eu quero desenvolver a minha fé. E quando o Espírito Santo de Deus diz isso através de Paulo, ele quer lançar esse grande argumento. Eu preciso desenvolver a minha salvação em todas as áreas, porque a minha salvação vem do único Deus, só Ele é Deus. Pois é Deus, esse Deus que me deu a salvação, baseado no argumento do versículo 12. Pois esse Deus é quem efetua em mim tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade. Ele diz o seguinte, irmãos, é Deus quem efetua. Essa palavra efetuar na King James é Deus quem produz em nós o querer. Noutra versão diz, é Deus que age em nós segundo a vontade dele. Pensamentos, vontades que eu tenho, ela deve ser resultado de uma ação de Deus. O meu querer. Isso parece simples, mas é poderoso. Deus vai colocar querer dentro de nós, porque Ele mesmo é que vai realizar aquilo. Você vê isso muito numa palavra profética, numa revelação. Deus lança algo que Ele deseja para nós, algo que a pessoa nem pensa naquilo. E daqui a pouco você vê que esse Deus que realizou um querer, uma vontade, um sonho, Ele agora realiza. Nós vamos desenvolver a nossa salvação, porque esse é o Deus da história que está trabalhando dentro de cada um de nós. Diga comigo, meu Deus sempre age. Aleluia, Ele sempre está agindo. E eu não quero que você se torne apático, nem alguém que não tenha nenhum planejamento estratégico, por favor. Nós vamos trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas sabendo que Deus está no controle. E quando a gente crê nisso, irmãos, assim, qual é o querer dentro de você? Eu só quero uma oração hoje no final dessa palavra, que produz em você um desejo. Você que está em casa, Deus, que todos os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, os meus pensamentos, ele seja algo que veio de ti, talvez eu nem perceba, mas é o Senhor que está gerando aquilo em mim, porque vai ter uma realização grande amanhã. Você pode dizer amém? Estou lhe preparando para aquilo que é o final dessa palavra. O meu desejo hoje, o meu propósito, é que no final dessa palavra, você seja capaz de pedir a Deus que nasça coisas. Aleluia, irmã Irene. Que nasça coisas, que é Ele que está dando. Talvez você está triste e não sabe. E ele deve estar dizendo, Gabriel, ela nem sabe, ele nem sabe que eu tenho um plano melhor para ele. Porque, irmãos, mudar dói. Mudar dói. Fazer algo, irmãos, que não é costumeiro, não é fácil. Mas extraordinário é que tem uma boa vontade de Deus nisso, tanto no querer como realizar. Aleluia. Por isso, os irmãos que estão perto de mim já sabem, e eu vou dizer hoje para toda a internet. Tem uma canção de uma melodia linda. Se Deus fizer,
Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Não, irmão, ela não canta aqui. A melodia é linda, mas talvez o rapaz na poetisa, lá na poesia, errou. Irmãos, Deus sempre faz. Deus sempre faz, mesmo quando não faz o que eu quero. Aleluia. Já vi demais cantar em velório, se Deus fizer. Quando uma pessoa morreu de alguma doença e não foi curada. Que conversa, menino. Deus sempre faz. Ele sempre está fazendo. Ele sempre está fazendo. É o contrário, assim. Se o Senhor não me respondeu como eu queria, é outra coisa. Ele permanece Deus. O Deus do impossível, o Deus todo-poderoso, também é o Deus do consolo, é o Deus da presença que vai estar conosco, indiscutível. Eu só estou dizendo, é o erro da frase, se Ele fizer. Não, não, não. Ele está sempre fazendo para a glória de Deus. E é claro, irmãos, que tem coisas que eu vou viver suficiente para saber que foi Deus que me barrou, foi Deus que me promoveu, foi Deus que colocou aquilo. Nem sempre nós vamos ver, mas absolutamente eu vou desejar que os meus sonhos e desejos sejam de acordo à boa vontade dEle. E a Bíblia vai dizer em Romanos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então, irmãos, diga comigo, Deus sempre faz. Ele sempre age. Tem coisa que a gente imagina como é que vai ser, não é? Como é que vai ser? Mas uma hora Deus dá um basta. E Ele sabe como trabalhar. Aleluia. No nome de Jesus. Porque você já sabe separar entre a vontade de Deus absoluta e a vontade de Deus relativa. Uma coisa é o querer perfeito de Deus. Outros quereres. É aquilo que Deus está fazendo. Que não é o desejo, não é a vontade dele perfeita, mas Ele permite isso na nossa vida e no mundo. Tem coisas que não é Deus que quis, que planejou. Ela é resultado da liberdade dos homens, da nossa liberdade. Por isso Deus sempre age. E é interessante, irmãos, que em Gênesis 1, quando a Bíblia começa em Gênesis, e obviamente termina em Apocalipse, concluindo sobre esse Deus que age. Diz no versículo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E daqui a pouco no versículo 3 disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, no meio do caos, no hebraico se diz tohu vavohu, diante do tohu vavohu, dentro daquilo que não tinha forma nem conteúdo. Mas o Espírito de Deus se movia, e Ele começa a agir. Eu não sei o que é que não tem forma, eu não sei o que é que está vazio na sua vida, o que não tem um sentido. Mas esse é o Deus que cria, aleluia. Ele é que cria a partir do nada. Porque aonde tem um nada, aonde tem trevas, aonde não tem conteúdo, o Espírito de Deus está pairando. E Ele vai agir. No nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Esse Deus age. De Gênesis a Apocalipse. É a descrição de Deus agindo no decorrer da história. Diga comigo, Senhor, age na minha vida. Peça a Ele que desça e comece a realizar coisas em você. O privilégio de caminhar com Jesus é que nós vamos ver Ele agindo. Aleluia? Nós vamos ver Ele agindo. A segunda observação sua, ou terceira, nessa história de Deus agindo, e que você vai orar, é para que o desejo,
orar ao Senhor, para que o desejo de tudo que você está pensando ou vier a pensar, seja de acordo à vontade dEle, a fim de que Ele realize coisas grandes em sua vida. Dos exemplos clássicos da Bíblia, que uma pessoa começa a orar a Deus por algo, mas o pedido dela não era uma resposta a uma necessidade dela ou um desejo, mas o pedido dela era uma resposta para uma necessidade de Deus, se é que Deus tem necessidade. É Ana, a mãe de Samuel. Ana vai pedir a Deus um menino para tirar ela da humilhação, da esterilidade. Deus vai pedir, Ana vai chorar diante de Deus, pedindo um menino para parar de que a outra mulher incomodasse ela, para que ela parasse de sofrer emocionalmente. E ela pede um menino a Deus e ela devolve a Deus. Ana é um exemplo clássico de que todas as coisas que Deus me dá deve ser dada para Ele de volta. E se você continuar lendo o texto, Deus deu mais 5 filhos para Ana. Não foi uma troca que ela fez, mas Deus abriu a madre dela. E o Samuel que ela desejou a Deus, ele foi a resposta de Deus para Israel. O juiz que liderava Israel e não tinha rei, o sacerdote era o mesmo juiz, que era Eli. Ele foi reprovado diante de Deus. O Senhor estava tirando ele. E o pedido de Ana agora é a resposta de Deus. Dos homens mais íntegros da Bíblia, de todo o Velho Testamento, é Samuel, obviamente Enoque e José do Egito. Homens de uma característica parecida com Jesus. Ore a Deus para que aquilo que você está pedindo seja uma resposta para uma necessidade de Deus. Aliás, irmãos, na Bíblia, quase todos na Bíblia até hoje, toda criança que veio de um resultado de oração, de um pedido, de um milagre, ela será muito usada por Deus. Por quê? Aleluia? Verdade. Então, peça a Deus que você sabe que Deus age, diga, Senhor, eu quero cooperar contigo. Isso não é o desejo de uma mágoa, de uma tristeza, de um ressentimento. Não, aí é coisa da minha alma, ou coisa, ou da carne. Porque eu já encontrei alguém dizendo um dia para mim, Deus abençoe aquela mulher, eu acho que Deus gosta de farinha de puba, porque eu gosto de farinha de puba. Eu digo, vem para cá, crente do mercadinho. Irmão, porque eu gosto de farinha de puba, Deus gosta. Sim, farinha de puba é bom, mas tem muita gente que não vai gostar, né? Quem gosta mesmo de farinha de puba são os dentistas, né, irmãos? Não pode acabar farinha de puba, porque os dentistas gostam de farinha de puba, né? Ela dá muito lucro para eles, né? Quebra dente e vai lá para eles consertar. Olha, mas irmão, aquela foi um suspiro daquela senhora, e as outras coisas. Irmãos, não é Deus que gosta do que eu gosto, eu que devo gostar daquilo que Deus gosta. Se lá no céu tiver farinha de puba para comer com açaí, amém. E não estou dizendo para que você se sinta tão crente, ao ponto de Deus limitar, não. Mas peça a Deus, Senhor, eu quero que desejo do meu coração seja uma resposta para aquilo que tu quer gerar. Aleluia. Resposta para aquilo que o Senhor quer gerar. É para esse advogado que vai marcar a história, é para esse médico, é para esse pastor, para esse missionário, é para esse político, é para esse empresário, é para esse pastor de mercado. Senhor, esse desejo vai servir para ti, porque tu está agindo na história, e eu quero me juntar ao que o Senhor está fazendo na história. Às vezes eu digo para os pais, bote esse menininho para estudar inglês. Não é só porque inglês é a língua do momento, e temos que orar para a China não dominar o mundo, senão daqui a pouco a gente está aprendendo mandarim. O inglês é a língua do momento, desse tempo, para que a gente se comunique. Talvez você não saiba o que vai ser, mas ensine, porque Deus amanhã pode precisar desse menino como embaixador, pode precisar desse menino como diplomata, enfim.
Coopere com o que Deus está fazendo. Se Jesus não voltar, nós estamos cooperando com Ele. No nome de Jesus. Eu posso imaginar, irmãos, uma mulher do passado, vendo os filhos dela, sendo discípulo de Jesus. Eu posso imaginar a mãe de grandes homens de Deus e mulheres de Deus na história, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não abortei um filho. Obrigado porque o Senhor me deu graça para cuidar e o Senhor está usando ele no decorrer da história. Aleluia. É Deus quem efetua tanto querer como realizar. E aí, irmãos, Esdras 1, do versículo 1 e 2, reflete essa capacidade de Deus, esse poder dele, de fazer em quem nem é dele, esse querer e esse realizar. Olha o que diz Esdras 1:1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Qual foi a palavra que Jeremias falou? Que o povo ia para o exílio, o povo ia para o exílio, e o povo voltaria, depois de 70 anos. E o texto diz, para que se cumprisse a palavra, falada pelo profeta Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro. Ciro nunca creu em Deus, nunca foi servo de Deus. Rei da Pérsia, de todo o Império Babilônio, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o reino, nesses termos. Eles assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. A NVI, essa versão, diz que Deus despertou o coração de Ciro. Na outra versão diz que Deus moveu o coração de Ciro. Noutra versão diz que Deus tocou o coração de Ciro. Tocou, moveu, despertou o coração de um homem que não temia Deus, para fazer para Deus o que Deus precisava fazer. Creia absolutamente. Olha aqui para mim. Deus tem na mão o coração do rei, diz Provérbios, e ele inclina para onde quer. Pode ser a pessoa mais ímpia da terra, mais perversa. Pode ser a pessoa aparentemente mais inútil, mais doido. Mas Deus é capaz de alterar o coração dessa pessoa. Por isso, uma das orações sua todos os dias é: Deus, me dá graça diante de ti e diante dos homens. Diga comigo: Deus, me dá graça diante de ti e diante dos homens. E me ajuda a não envergonhar o evangelho. Viu, irmãos? Em nome de Jesus. Porque muita gente acha que Deus dá graça. Esses dias passados uma pessoa vem dizendo como ela comprou delegado e juiz e ainda agradecendo a Deus. Eu digo, é muita cara de pau. É muita falta de vergonha. É muita falta de temor a Deus. Ainda vim testemunhar para mim. É igual um crente que viu alguém perdendo um dinheiro e disse: pastor, Deus respondeu a minha oração. Eu estava sem nada em casa e eu vi a pessoa perdendo R$100. Eu digo, é para mim. É Deus que está mandando. Eu digo, não, irmão. O diabo está impedindo uma bênção grande de chegar amanhã. Queima ele. Queima não, gente. Tem misericórdia. Olha. Diga comigo: Senhor, me dá graça diante de ti e diante dos homens, e me ajuda a não envergonhar o evangelho. Irmãos, Deus despertou o coração de Ciro. Ele moveu, ele tocou no coração dele. Porque Deus é aquele, irmãos, que age. Ele efetua algo porque ele está realizando algo. Deus tinha dito pelo profeta que o povo voltaria. O povo de Israel ficou, já preguei isso aqui outra vez, o povo ficou medroso, completou 70 anos. Como nós vamos voltar? Quem vai nos mandar? Qual é o reino que vai manter uma guerra com Ciro e nos tirar daqui? Tolos. Ele falou, ele vai cumprir. Tem coisas, irmãos, que nós ficamos perplexos, que nós não entendemos, porque a gente não entende o modo. Diga comigo: Deus tem o modo e o tempo de trabalhar. Eu tenho uma história
que nós vivemos na primeira conferência na Nova Aliança da Inglaterra. Um grupo de gente estava lá, muita unção. E quando a pastora Fátima pegou a palavra, ela liberou logo, em primeiro lugar, uma palavra para uma senhora, me lembra ela, cabelos grisalhos. Olhou para ela e disse: minha irmã, Deus está dizendo que está lhe curando hoje de todas as suas doenças. Receba essa palavra aí. Diga: Senhor, me cura de todas as tuas doenças. Uma palavra extraordinária. E muito mover, fomos para casa. Quando deu 22h30, lá perto das 23, a pastora Ivanilda me chama. E ela é de Tuntum, no Maranhão. É rápida e agoniada. E ela disse: pastor, pelo amor de Deus. Pastor, nós estamos acabados. O que foi, pastora? Pastor, aquela mulher que a pastora Fátima entregou a palavra, a mulher foi hospitalizada agora. Você imaginou, irmão? Recebeu no culto a palavra que Deus está curando toda a doença e agora a mulher vai bater no hospital. Pastor, o povo daqui é um povo sério. Meu Deus, calma, irmão Vanir. Pastora, calma, vamos descer a Fátima. Desce a Fátima. Pastora Fátima nos ajuda aqui. Aquela mulher foi para o hospital. Pastora Fátima disse: irmãos, eu não sei explicar, eu só vou ficar com Deus. Deus falou, está falado. Foi dormir, eu e a pastora Ivanilda ficamos lá, orando e preocupados. Um ano depois eu volto. E aquela mulher me chama e diz: pastor, diga para aquela pastora que naquela noite, com aquela entrada no hospital, deixa eu dizer uma coisa para você, na Inglaterra, os médicos são processados de um jeito. A pastora Ivanilda diz: pastor, eu não sei como é que alguém quer ser médico nessa terra ainda. Tudo é processo. Então, eles são muito cuidadosos em diagnóstico. Então, mas quando a pessoa entra no hospital internada, eles fazem tudo quanto é de exame. E assim foi com aquela mulher. Naquela noite, eles descobriram todas as doenças que ela tinha. E num período de 1 ano, eles foram tratando a mulher. Quando nós voltamos, ela diz: diga para aquela pastora que a última doença que eu tinha, eu estou terminando o tratamento agora. Irmãos, a palavra não era um milagre, era um processo. Deus ia agir de uma forma diferente. De curar. O processo da cura era diferente. Então, se você crê que Deus age, você talvez não saiba como explicar. E quer ver crente enjoado e me irritar, é quando está orando, Deus está entregando isso. Pastor, e como que Deus vai fazer isso? Ele diz: vá tomar banho. Como é que Deus vai fazer, pastor? Eu digo: cuidado para tu não virar igual o sacerdote Zacarias. Duvidou de Deus e ficou mudo. Irmãos, eu não tenho que explicar, eu não sei como é. Eu só estou lhe dizendo. Pegando o gancho do pastor Ezi, imagina o pastor Ezi perguntando para a pastora Fátima: por que eu tenho que levantar a cama? Deus podia dizer, mas não disse. Você está com refluxo, esse refluxo vai adoecer sua tireoide, sua amígdala, negócio laríngeo, você vai tossir. E nesse tossir você vai gastar muito dinheiro e vai viajar achando que está com Covid. Mas irmãos, Deus não tem obrigação de me dizer o fim das coisas, mas Ele quer o processo, mas Ele está me dizendo o fim. Aleluia? Diga comigo: meu Deus sempre age. Às vezes eu não compreendo como será, mas eu preciso crer. Porque eu sou o povo que crê. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, o seu Deus age. Deus tocou no coração do Ciro. Ele vai tocar no coração de cada governo. O Senhor toca no coração, engana ele. Engana ele para um propósito. Deus está sempre agindo. Ele tem um propósito. E quando nós estamos cegos, quando a gente não é capaz de se aliar ao de Deus, Ele vai fazer. Tem algo inusitado no Centro de Recuperação Feminino. Nossas mulheres que estão em tratamento, acolhidas, não podem entrar grávidas. Porque pode ter alguma briga, alguma coisa, sei lá, e pode prejudicar o bebê. Então, não tem. Centro de Recuperação, a coordenadora na época, minha esposa. Depois vem Vera, as obreiras, irmã Lourdes, Dreicas,
mulheres experientíssimas. Elas tinham uma regra. Mas entrou a mulher grávida, e ela já sabia que ela não podia falar, ela não queria criar criança, mas ela disse para nós que ela pensava assim, dizer: Deus, me ajuda a esconder essa gravidez, porque eu sei que a pastora vai achar uma boa família para criar meu filho, e se eu sair daqui, eu não vou achar. E como a maioria delas aumenta uns quilos naquela casa, a mulher foi engordando, engordando. Um dia a Vera olhou: mulher, tua perna não está inchada? A Vera: ela acho que eu corri ontem muito. Irmão, ela escondeu a gravidez como boa mentirosa, mas cumprindo um desígnio que só depois nós íamos saber. Ela cria que o lugar de ter aquela criança era ali, porque Deus a pastora ia achar uma boa família para criar o filho. Então ela não rejeitava a criança. No dia de ter o menino, ela ligou para a Vera: Vera, mulher me acode, manda o carro me buscar, que eu estou com ardores e eu tenho um menino e é ligeiro, o meu menino. Menino? E eu disse para minha esposa: ri. Eu digo: o Espírito Santo enrolou vocês. Um monte de mulher experiente, irmã Luz de avó, cheia do Espírito Santo, minha esposa Vera. Deus enrolou vocês porque Ele tinha um propósito. E Deus tinha dito para Vera que Deus ia dar um filho para ela. Eu vejo o menino no seu colo. É o menino que corre aqui, o Caleb, para a glória de Deus. Deus está agindo, aleluia. E eu passei muitos dias dizendo: Deus enrolou vocês, Deus enrolou vocês. Aquela mulher orava e Deus escutou a oração dela e não a regra da casa. Deus, me ajuda a esconder essa gravidez, porque a pastora vai achar uma boa família para o meu menino. E achou mesmo, a diretora da casa. Aleluia. O Caleb. Irmãos, Deus sempre age, mesmo quando eu não vejo, quando eu não sou capaz de entender. Deus está agindo na história. Eu digo que esse dia minha esposa passou uma tristeza. Eu acho que Deus disse: vai lá, Gabriel. E ela teve um sonho lindo do futuro. Eu digo: tá bom, te acalmou agora? Te alegrou? Porque Deus, irmão, sabe. Eu não sei o que está fazendo, e às vezes nós vamos estar agarrados ao hoje. Meus irmãos, o nosso Deus é eterno. Nós trabalhamos para a eternidade. Aqui é passageiro, determinante, fixo, para sempre. É para onde nós vamos, é para a eternidade. Estamos agarrados demais. O nosso destino é a eternidade. Por isso, o seu Deus sempre age. Aleluia. E é claro, irmãos, todas as vezes que você quiser que Deus haja, não faça igual alguns pentecostais inexperientes e imaturos. Senhor, eu invoco a tua justiça para mim e para essa pessoa. Não faça isso. Diga: Deus, eu entrego nas tuas mãos. Faz a tua vontade. A ação de Deus na história, irmãos, a ação de Deus na história, a bondade dele, a graça dele, é a mesma para mim e para o errado. Por favor, a gente quer que o mal se dê mal, se ferre, se lasque. Não, irmãos. Um dia, lembro como fosse hoje, novinho, 25 anos eu acho, 20, dentro de um ônibus. Eu vi uma irmã presbiteriana, do mesmo bairro que eu. E no Recife, cordão de ouro no Recife, se chama Transilim. Tem algum pernambucano aqui? Pernambucano tem um dicionário, né? Transilim. E um Transilim, na Conde Boa Vista, nós estávamos dentro do ônibus, e um garoto roubou o cordão de ouro daquela pessoa e saiu fazendo. E eu lembro daquela crente dizer uma coisa tola: eu sou crente. Coisa boa, né, para dizer? Eu sou crente. Eu digo: agora vem coisa boa. E ela disse: mas por mim, pegava todos esses meninos e jogava lá no meio do mar para servir de comida para tubarão. E eu digo: oxente, parece que a mulher era Cavalcante. E eu disse que é uma raça de Pernambuco terrível. Aí, irmãos, eu disse, olhei para ela e digo: irmã, em nome de Jesus, não diga isso não. A senhora pode estar lançando uma palavra para o neto seu amanhã. A senhora sabe quem vai ser criar seu neto? Quem vai ser seu genro, sua nora?
Era uma senhora. Irmãos, tem coisa que eu não sei como vai ser, mas a minha boca é para cooperar com Deus que está agindo na história. Senhor, tem misericórdia desse menino. Senhor, tem misericórdia. Porque justiça Deus já é. Precisa chamar ele não, irmão. Precisa pedir por misericórdia, porque ela volta para você. É um bumerangue. Jogou, volta. Palavra jogou, volta. Deus está agindo na história. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Cumpra a tua boa vontade. Cumpra o teu querer. Eu não sou juiz de ninguém. No nome de Jesus, nosso Deus age. Parece que Deus está dormindo. Não, irmãos. Mesmo dormindo, quando Jesus esteve aqui, Deus não dorme. Jesus, homem, dormiu. Estava no controle. Aqueles abestalhados lá no barco se agoniaram porque quiseram. Jesus está no barco da sua vida e o controle está na mão dele. Diga comigo, meu Deus sempre age. Aleluia. Fique em pé, por gentileza.